Olá, diálogos, qual o caminho seguir? Hoje nós iniciamos uma série especial, onde nossos queridos alunos do 2º ano de Teologia do Instituto Teológico São Paulo, o ITESP, vieram até a sede da TV Aparecida e vão tratar conosco temas da doutrina social da Igreja. Para o grupo de hoje, nós vamos conhecer o documento Rerum Novarum. A Rerum Novarum, ela foi um documento marco da doutrina social da Igreja. Foi escrita pelo Papa Leão XIII no dia 15 de maio de 1891. Ela está no contexto da Revolução Industrial, no qual os trabalhadores sofriam muito na questão do capital, na questão da exploração. Então, o que aconteceu na época? Leão XIII fez uma crítica a esse modo como tratavam os trabalhadores. Então, surge a Rerum Novarum para que essa questão social fosse resolvida. Então é importante que nós tomemos consciência do contexto histórico em que tal encíclica foi escrita. Diante dessa realidade, é importante enfatizarmos essa questão da Revolução Industrial, que faz com que as cidades cresçam de forma exacerbada, fazendo com que aqueles trabalhadores tenham trabalhos extremamente forçados e com condições tantas vezes que não são dignas. Diante dessa realidade, vai surgir uma resposta desse capitalismo industrial. Capitalismo esse que não pensa nas pessoas, mas simplesmente em lucrar. Diante dessa realidade, o socialismo vai surgir enquanto resposta. E nessa disputa, a Igreja precisa efetivamente dar uma resposta, e é isso que Leão XIII faz na Rerum Novarum. Um dos elementos importantes para compreender a Rerum Novarum é entender a sua própria natureza. Trata-se de uma carta encíclica, ou seja, um documento circular expedido pelo Papa, de modo a abranger toda a Igreja na sua possibilidade de ajuda e resposta às indagações sociais e culturais do seu tempo. E, nesse momento, também é importante que a gente partilhe um pouco do conteúdo da carta, né? A carta de Leão XIII manifesta vários aspectos importantes do cenário social que se estava construindo. Um deles é o trabalho, a dignidade do trabalho. Leão XIII entende que o ser humano sujeito, criado por Deus, tem em si uma dignidade, que o seu trabalho laboral acompanha essa mesma dignidade. Um outro aspecto importante, em grande discussão nesse período, também é a propriedade privada. Leão XIII afirma categoricamente a propriedade privada, mas acentua que ela tem que estar a serviço da vida, a serviço das pessoas, a serviço da sociedade. Outros dois elementos que podemos destacar como preocupação da carta e da própria organização que Leão XIII faz da presença da Igreja no cenário social é compreender que o diálogo entre capitalismo e socialismo deve ser equilibrado sempre pelo dado humano da economia. Então, Leão XIII critica grandemente esses dois movimentos econômicos, o capitalismo e o socialismo, propondo sempre o ser humano como centro das preocupações de um Estado, de uma sociedade e, portanto, apontando caminhos para uma boa vivência da realidade social e econômica de um Estado. E também, o final ponto que é importante destacarmos é a presença do Estado como um poder moderador das realidades sociais. Então, o Papa, naquele momento, enfatiza que o Estado tem um papel importante na organização de uma sociedade e que ela não pode ser governada sozinha, mas precisa dessa orientação por parte daqueles que estão nos cargos de governança e autoridade. Então, é um documento muito importante que trata, por primeiro, das questões sociais, das suas vertentes econômicas, laborais, etc. Qual a implicação prática de tal encíclica? É importante perceber que ela teve um impacto profundo, não somente para a Igreja, sino também para a sociedade como todo, porque ela incentivou, de certa forma, movimentos sociais, sindicatos católicos e políticas públicas voltadas para a questão da justiça social. Portanto, a prática do bem comum, promover o bem comum, se torna essencial. Da mesma forma, promover
a dignidade do trabalhador e também promover a participação dos cristãos na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. E assim, com bastante humildade e simplicidade, podemos dizer que a Rerum Novarum permanece atual enquanto um trabalhador, enquanto uma pessoa ainda estiver com a sua dignidade ferida. Dessa forma, apresentamos o documento Rerum Novarum. Tchau! Tchau.